Olá, gente, bom dia. Chegamos no nosso sexto dia de devocional. É tão interessante quando a gente começa uma devocional, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida da gente, tudo que nós vamos receber nos dias seguintes, né? E quando a gente chega já no sexto dia, nós já temos memória do que Deus fez na nossa vida, então nós já estamos num outro momento. Isso é muito bom caminhar com Deus, é muito bom ter intimidade e ter constância em Deus. Todos os dias estar aos pés dele, porque todos os dias ele nos reconstrói milhares de vezes, né? Não sei se vocês já passaram por essa oportunidade, por essa experiência, de num dia só Deus te tratar de diversas formas, Deus te ensinar muitas coisas. E começa sempre na devocional, né? Que ele vai dando um direcionamento para a nossa vida e depois isso acontece de forma prática conforme a gente vai vivendo o dia e as circunstâncias, né? Mas pronto, quero dizer que tem sido uma bênção na minha vida e tenho certeza que Deus tem edificado a vida de todos aqueles que têm se colocado genuinamente aos pés dele nesse tempo. Quero dizer também que eu sempre estou olhando para essa tela aqui porque eu estou lendo a devocional. Teve uma amiga que me disse assim, por que eu olhava sempre para o mesmo lugar quando eu estou gravando o vídeo? É porque aqui tem a devocional. E eu vou lendo para eu não me perder, né? Senão a gente fala muito e eu posso perder alguma coisa que é muito importante. Quero dizer também que aqueles que ainda não acessaram o material digital, em formato digital, em PDF, vocês podem imprimir esse material se for mais fácil para vocês, vocês podem ler, né, no tablet, no telemóvel, no computador. E para aceder esse material, né, para você ter acesso a esse material, aqui nos links desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link de acesso ao material em formato digital. E também no Instagram do Botija de Azeite também tem lá um destaques, né? Sempre no Stories eu coloco também. Então, é possível que vocês tenham acesso a esse material em formato digital também, não somente no vídeo, tá bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é a receita do médico. Lembrando que nós estamos meditando em João 5, de 1 a 14. Se você não leu esse texto ainda, é muito importante que você leia, porque ele é o plano de fundo, ele é a base de tudo que nós estamos falando. E hoje nós vamos falar num trecho específico dessa passagem, onde diz assim: mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Ao lermos toda a história desse homem, do versículo 1 ao 14, nós temos a ideia, nós começamos a ter um conhecimento de tudo que aconteceu ali, né? E talvez nós não percebamos como foi o processo de cura que aconteceu. Então, às vezes a gente pensa assim, o processo de cura aconteceu num determinado, sei lá, 5 segundos, né? Foi o tempo de Jesus olhar para ele, conversar e dizer, pega a sua maquiante. Será que foi assim mesmo? De maneira rápida, até parece que Jesus falou e pronto, tudo aconteceu. Mas será que foi assim mesmo? Alguns pontos eu penso que merecem nossa atenção nesse processo de cura desse homem específico. E vamos tratar aqui como a receita do médico, tá bem? Vamos combinar que todos esses pontos que nós vamos falar aqui agora vai ser como se fosse uma receita do seu médico para você. Então, o primeiro ponto é reconhecer a nossa incapacidade, detectar a nossa doença. Aquele homem estava ali há 38 anos e ele dizia assim: não consigo, Senhor, eu não consigo. Bom, essas expressões demonstram que o homem tinha conhecimento da sua situação e da sua limitação. Ninguém pode ser curado se não percebe o quão doente está. Por isso, o quão doente está. O poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós nos tornamos fracos, é quando nós nos reconhecemos como limitados e como fracos, é que o poder de Cristo, nesse momento que o poder de Cristo se torna grande em nós. Por isso, é preciso nos quebrantar diante de Jesus para que Ele possa operar no âmbito físico, emocional e espiritual. Gente, não é só no âmbito físico que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Não é só no âmbito físico que nós precisamos reconhecer o quão doente nós estamos e somos.
mas principalmente no âmbito emocional e espiritual, e especialmente nessas áreas. Porque quando a gente tem um corte na nossa pele, nós sabemos que nós temos uma enfermidade para ser curada. Mas muitas das nossas feridas, muitas das nossas doenças emocionais e espirituais, nós colocamos uma capa em cima. Nós não queremos reconhecer que nós precisamos do Senhor nessa área, nesse ponto da nossa vida. Então nós estamos dizendo aqui que é preciso a gente entender a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa doença, porque é nesse momento que Deus pode entrar e se tornar forte, porque nós nos tornamos fracos. Quando nós estamos diante de um médico, nós precisamos ser sinceros e relatar todos os sintomas para que ele possa diagnosticar a doença e tratá-la. Com Jesus é assim também. Nós precisamos contá-lo todos os sintomas físicos, emocionais e espirituais, para que o médico dos médicos possa nos tratar. Contar a Jesus faz parte do processo de entendimento da nossa doença, da nossa fragilidade e do quanto nós somos dependentes dele. Então, nós precisamos entender que o processo de cura daquele homem não começou quando ele se levantou. Começou lá quando ele reconheceu que ele era limitado, que ele era dependente. Ali Deus começava a tratá-lo. Outro ponto, reconhecer que ninguém pode fazer nada por nós. Reconhecer que ninguém pode fazer por nós o que Jesus pode fazer. Sabe, nós podemos ter um amigo, um esposo, a mulher, alguém, um médico que nos dê um remédio, que aplique um remédio de nós. Mas tem coisas nesse processo de cura, há tratamentos que só Jesus pode fazer por nós. Isso no âmbito físico, no âmbito emocional e no âmbito espiritual. Lembre-se que o homem disse assim: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Essa expressão mostra-nos que aquele homem reconhecia que ninguém o ajudava. Não adiantava ele aguardar por alguém, pois essa ajuda nunca chegou durante os 38 anos de espera. Por vezes, nós confiamos mais no médico, nos remédios, no Google, do que em Jesus. Esquecemos-nos que todo o poder para curar vem do céu. Ou seja, ninguém nunca poderá fazer por nós o que só Jesus pode fazer. Sabe, nós precisamos nos disciplinar, porque geralmente quando a gente passa mal, quando a gente sente dor, quando alguma coisa acontece de mal, a primeira coisa que a gente faz, se for algo físico, é ir para o hospital, é tomar um remédio. Já percebeu que todas as vezes que a gente sente dor de cabeça, a gente quer logo pegar um remédio e tomar um remédio para dor de cabeça? Já percebeu que se você está com azia, você vai logo tomar um remédio para azia? Nós que somos mães, quando um filho reclama de dor, a gente quer logo colocar um remédio na frente dele para ele tomar. Ou fazer um chazinho, alguma coisa assim, não é? Por que nós deixamos sempre a oração em segundo plano? Quando nada mais dá certo, aí a gente recorre a Deus. Porque parece que a gente confia primeiro nas outras alternativas e Deus fica sempre em segundo lugar. Quando, na verdade, o remédio só vai surtir efeito se Deus colocar a mão nele. O médico só vai ter sabedoria e discernimento para conduzir o seu caso se Deus der clareza para ele, der entendimento para ele. A medicina é usada a favor de Deus. Aqui em casa, desde que o Heitor nasceu, eu sempre tive esse entendimento de Deus, que primeiro deveria sempre recorrer a ele, e só depois a outras situações. E só depois a outras situações, a partir do momento que Deus der o direcionamento. Porque Deus, quando a gente coloca diante de Deus uma dor, por exemplo, nossa ou do nosso filho, Deus vai dizer: procure um médico. E ele vai te dar uma receita que você precisa nesse momento. Muitas vezes Deus diz: faça um chá e eu vou curá-lo através desse chá. Outras vezes Deus diz: não vai precisar de mais nada. A sua oração foi o suficiente para curá-lo ou para te curar. Deus tem muitas estratégias. Deus é muito criativo e tem um arsenal de coisas para nos ajudar
a ser curados. E é Ele quem escolhe o método, mas nós precisamos ter consciência que tudo vem dele e aponta para Ele. Não tem médico que é bom o suficiente para fazer algo surpreendente na nossa vida se Deus não o fizer antes. Amém? Vamos lá para o outro ponto. Reconhecer que queremos ser curados. Jesus perguntou para aquele homem assim: você gostaria de ser curado? Jesus sabe que nós queremos ser curados, mas Ele quer saber se queremos ser curados por completo, para que possamos viver uma nova vida com Ele. Quantas vezes nós estamos em busca de algo muito específico? Nós queremos tirar aquela dor que está nos incomodando. E Deus está dizendo assim para nós: você deseja ser curado? E quando Deus nos pergunta assim, muitas vezes não é porque Ele está em dúvida, porque Ele conhece o que a gente sente. É que Deus quer saber se a gente está disposto que Ele faça uma obra completa. Quantas vezes, querido, eu fui orar pelo meu marido, pedindo para Deus tratar algo específico na vida dele, e Deus disse assim: você quer mesmo que isso aconteça? E eu disse sim. Deus disse: então vamos começar por você. Eu quero tratar algo antes em você, para que depois eu possa tratá-lo. E nesse processo de tratamento em mim, eu percebi que não havia de nada de mal no meu marido. O problema estava na minha visão, estava no meu entendimento. Então, muitas vezes, quando Deus nos diz assim: você quer ser mesmo curado? É porque Ele quer fazer algo muito maior do que nós estamos pensando. Outro ponto: reconhecer que não há culpa nas outras pessoas. Aquele homem disse assim: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Quantas vezes nós achamos que estamos como estamos porque ninguém nos ajuda? Porque o sistema de saúde é falho, porque Deus se esqueceu de nós, porque nós não temos amigo, porque cada um vive a sua vida. Por que nós sempre culpamos as outras pessoas pelo estado que nós estamos vivendo? Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Faz parte do processo de cura reconhecer que não há culpa nas pessoas. Há um processo que está nas mãos de Deus e Ele nunca perdeu o controle no Brasil. Qual a receita que o Senhor tem indicado para nós? Qual será? Quando a gente se coloca diante de Deus em oração, será o que Deus tem dito para nós? Olha, primeiro você precisa reconhecer que está doente. Primeiro você precisa reconhecer que ninguém pode fazer por você o que só eu posso. Agora que você reconheceu, que você externou que você quer ser curado, porque às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente acha que é autossuficiente, que a gente não precisa de Deus, e Deus está dizendo: eu quero ouvir da tua boca que você precisa ser curado, que você quer ser curado e que você é dependente de mim. Isso faz parte de um tratamento de cura interior que Deus faz, para depois Ele curar as nossas feridas externas. Amém? Vamos orar então, queridos? Tão profundo ser tratado por Deus, não é? É tão mais profundo do que nós imaginamos. Vamos lá. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Senhor, eu reconheço que somente Tu podes curar os de coração quebrantado e curar todas as suas feridas. Eu quero ser uma pessoa de coração quebrantado, Pai. Me ajude a ser essa pessoa, Senhor. Deus, cura-me, Senhor, para que eu seja curado. Cura meu tio Zezinho, Pai, de todas as enfermidades físicas, espirituais, carnais, emocionais. Cura cada irmão e cada irmã que está comigo nessa devocional, Deus. O Senhor sabe o lugar, o Senhor sabe a doença que precisa ser tratada, Senhor. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Eu apego-me ao Senhor, porque Tu és o meu Salvador. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos. Fiquem firmes no Senhor e não desistam nessa caminhada, tá? Que a vitória é do Senhor, para a glória dele. Amém? Fiquem com Deus.